Capítulo 31. No retorno à casa de Miguel, Emily quis saber sobre a perseguição que Hermínia sofrera, descrente de que fosse responsabilidade da igreja seu atual estado de penúria. Ele contou em pormenores tudo o que sabia sobre a dura vida da mulher, sua luta corajosa após a morte do marido para suprir as necessidades materiais da família, depois a dor da excomunhão e em seguida a perda dos clientes, não restando ninguém mais que quisesse comprar-lhe os produtos. A filha mais velha, indignada, deixara a família e desaparecera. Havia muito não dava notícias e Hermínia temia que estivesse comprometendo a própria existência pela revolta que trazia dentro de si. Apesar disso, mantinha-se fiel aos princípios espíritas que abraçara, consciente de que não poderia mais ignorá-los. Miguel e outros companheiros a estavam socorrendo na busca de alternativas para que ela pudesse continuar a viver com dignidade, tentando enviar os doces que produzia de excelente qualidade para outros países. Emily ouviu o relato com atenção e depois disse: "É impressionante o que fizeram a essa mulher. Nunca imaginei que as pessoas pudessem agir com tamanha crueldade. Aqueles que querem a qualquer preço impor sua vontade, que deixam dominar pelo orgulho, acabam espalhando a dor e o sofrimento para quantos não se submetem aos seus propósitos. É contra essa conduta insana que lutamos para que o amor triunfe sobre o egoísmo e a humildade vença o orgulho. Somente assim seremos felizes." Emily continuou pensativa e enfim questionou: "Será que o que aconteceu comigo na noite em que fui presa poderia ser fruto de algo semelhante?" "Não duvide de nada, Emily. Você presenciou o que foram capazes de fazer hoje. Sim, creio que tudo é possível." "E como vou descobrir, Miguel? Como poderei esclarecer toda essa história e libertar-me de vez daquilo que me acusam? Preciso fazer alguma coisa, não posso ficar apenas esperando." Então foi Miguel quem se calou e ficou pensativo. Depois, tocando suavemente o ombro dela, recomendou: "Tenha fé e paciência, tudo tem seu tempo certo. Não adianta forçar as situações. Precisamos tentar compreender o movimento natural da vida. Muitas vezes, com atitudes ansiosas, atrapalhamos planos que estão sendo muito bem conduzidos pelos nossos orientadores espirituais, nossos protetores. Devemos confiar neles e prosseguir. Deus jamais nos desampara e, na hora certa, abre portas que pareciam definitivamente fechadas. Tenha fé, tudo será esclarecido no momento certo. Contudo, há certas coisas que, por mais que me esforce, não consigo compreender." Miguel, sentado no sofá ao lado de Emily, disse: "Muitas coisas estão além da nossa capacidade atual de compreensão. Por isso precisamos desenvolver a confiança. Veja, não conseguimos entender ainda o que houve hoje. Muitos se perguntam por que a espiritualidade superior permitiu que algo assim acontecesse. Por que permitiu que a nossa doutrina de luz fosse vilipendiada dessa maneira, com seus principais instrumentos de divulgação destruídos em praça pública, condenados diante de todos no auto de fé? Há alguns que creem que isso realmente enfraquecerá o espiritismo e intimidará os espíritas. O que podemos responder?" Emily e Jairo ouviam atentamente. Miguel continuou: "Devemos esperar com fé. Recebemos instruções para nada fazer no sentido de impedir o que a igreja e as autoridades planejavam. Que confiássemos na providência, pois tudo reverterá no bem de todos. E por isso que a espiritualidade encontrará alguma forma de beneficiar o espiritismo, mesmo através desse acontecimento desagradável e negativo. O apóstolo Paulo já dizia:
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como, Miguel? Não consigo enxergar. Ainda não sabemos, mas precisamos acreditar. Eles sabem melhor do que nós e enxergam mais longe. Se confiarmos e nos mantivermos firmes e fiéis ao que nos orientam, e acima de tudo as leis de Jesus, as leis que Jesus nos revelou, as coisas serão encaminhadas para o bem de todos, inclusive o nosso. Emily, que estivera de corpo ereto, atenta ao que Miguel dizia, encostou-se inquieta no sofá e suspirou, dizendo: Ah, Miguel, quanta paciência preciso ter. Sem dúvida, paciência ativa, inteligente e é fundamental. Passaram mais algum tempo a conversar até que todos se retiraram para o descanso necessário. Apesar de cansada, Emily não podia conciliar o sono, ainda sob o forte impacto das emoções daquele dia. Pensava que devia contribuir de algum modo. Lembrou-se de Fernando e de sua reação diante da fogueira. Pensou na filha e sentiu o peito apertado de saudade. Recordou Ricardo, também com o coração doído. Desejava ardentemente esclarecer toda a situação e recuperar sua família. Se Ricardo for enganado, com certeza, quando conhecesse a verdade, a receberia de volta. Conjecturando o que fazer para elucidar a cilada de que havia sido vítima, passou quase toda a noite acordada, só adormecendo quando já amanhecia. Ainda sonolenta, ouviu um burburinho que parecia espalhar-se pela casa toda. Levantou-se depressa. Ao descer, encontrou Miguel com vários amigos na sala de estar em conversa animada. Sobre a mesa da sala repousavam diversos jornais, abertos nas manchetes relativas à ocorrência do dia anterior. Emily, que descera assustada, percebeu que estavam todos felizes. O que aconteceu? Pensei que houvesse algum problema e vejo ao contrário, estão felizes. Leia isso. Emily sentou-se e Miguel lhe entregou um dos jornais, o mais importante da cidade. Depois, ela pegou outro, a seguir jornais alternativos de sociedades científicas e filosóficas que expunham em edição extra sua visão indignada dos fatos de 9 de outubro em Barcelona. Emily mal podia acreditar no que lia. Alguns jornais traziam um histórico do movimento espírita e alertavam quanto ao perigo da intolerância religiosa, lembrando recentes atos criminosos praticados pela Igreja. Outros apenas criticavam a atitude intolerante, a despeito do que o Espiritismo postulava, reiterando que a liberdade de pensamento fora uma conquista da humanidade e não podia agora correr riscos de retroceder. Miguel, acho que não estou entendendo direito. Estão contra o que foi feito? É isso mesmo? Após terminar a leitura de todos os jornais, Miguel disse: Lembra-se do que conversamos ontem? Parece que os desdobramentos estão começando. Ao julgar pelo sentimento de indignação que percebo nessas páginas, não irão silenciar tão cedo. As barreiras haverão de cair uma a uma. A verdade haverá de triunfar. Não disse que precisamos aprender a confiar, Emily? Nós não estamos sós. Essa é uma grande prova. Se o número de opositores aumenta, igualmente cresce o amparo que recebemos. Tudo que vem pelas mãos do Criador é vitorioso. Inacreditável, Miguel, estou impressionada. Pelo que percebo, o que está acontecendo é o contrário do que a Igreja pretendia. Como assim? Perguntou Jairo. Eles pretendiam intimidar e atrapalhar a expansão do Espiritismo. Mas, com toda essa publicidade, o que fizeram foi dar-lhe maior divulgação. E que divulgação! Não deve haver uma única pessoa em toda a cidade que não esteja falando, discutindo e, mesmo que discorde, ouvindo falar dos novos postulados.
E creio que não será somente em Barcelona. A discussão deverá propagar-se pelo país. Bendita a sabedoria de Kardec em obedecer aos espíritos e seguir-lhes rigorosamente as orientações. Os amigos permaneceram por algum tempo conversando e celebrando as repercussões inesperadas que a queima dos livros espíritas suscitara. Mais tarde, naquele mesmo dia, Emily e Jairo iniciaram os preparativos para regressar. Ao vê-los a organizar a partida, um dos colaboradores assíduos de Miguel perguntou a Jairo: "Precisam voltar tão depressa?" Consegui que Miguel me ajudasse a solucionar problemas com negócios do pescado. Ele preparou uma carta que levarei aos compradores e acredito que resolverá o impasse. Temo ausentar-me por muitos dias, pois ainda respondo ao processo em Bilbao e não quero atrair-lhes mais a atenção. Então continuam? Sim, são insistentes. Emily acompanhava a conversa em silêncio. Pretendiam partir na manhã seguinte. Na mansão, o dia também começou turbulento. Felipe, a filha e Ricardo tomavam o café da manhã quando Isabel desceu furiosa, jogando o jornal sobre a mesa. Já viu isso, Felipe? Quem esses jornalistas pensam que são? Ao invés de destacarem a festa, dedicam várias páginas ao ocorrido ontem pela manhã. É revoltante. Você tem que fazer alguma coisa. Precisa demitir esses jornalistas. Isabel, acho que você não está entendendo. Deixe-me explicar melhor. Todos os jornais se manifestaram contrários à queima dos livros espíritas. Não há um sequer que apoie, que traga qualquer comentário favorável. O que fazer? Demitir todos os jornalistas de Barcelona? Amanhã saberemos o que acontece no restante do país, o impacto em outras províncias. Não podemos interferir no país inteiro. É inacreditável, precisamos fazer alguma coisa, eles têm de se calar. É verdade, pai, esses atrevidos precisam de uma lição. Felipe suspirou fundo e disse: "Temo que seja tarde. Parece que cometemos um erro, nós e a igreja." Não é possível, Felipe. Os fatos falam por si, Isabel. Veja, leia. Temos de admitir que cometemos um erro estratégico. Precisamos agir com mais cautela. Parece que atacar frontalmente não foi uma boa ideia. Estou falando pelos resultados unicamente. Isabel tomou o café calada. Ao terminar, perguntou ao marido: "E vai ficar aí sem fazer nada, aceitando o fracasso?" Já avisei que preparem a carruagem e mandei pedir audiência ao bispo. Certamente devemos conversar sobre o ocorrido para que não traga maiores consequências. Está vendo no que deu não termos tomado medidas mais enérgicas antes? Perde-se o controle da situação. Precisamos ser mais firmes, Felipe. Sinto que nossa família tem sido por demais condescendente com determinadas situações perigosas. Ela falava olhando para Ricardo, que até aquele momento estivera calado. Frente à ausência de resposta do filho, prosseguiu: "Precisamos apoiar a igreja de forma cada vez mais ostensiva e fazer valer as tradições de nossa família, a fim de torná-la totalmente invulnerável às ameaças como essa." Do que está falando, Isabel? Ricardo trouxe uma mulher mentalmente perturbada para dentro de nossa família, pondo em risco nossos princípios, nossa imagem e nossa influência. "Pare, mãe!" explodiu Ricardo, pronto a se levantar. Isabel deteve-o, segurando-lhe fortemente o braço. "Sente-se e me escute. Você trouxe uma mulher desequilibrada e envolvida com o diabo para dentro desta casa." "Não é verdade." "Não? Onde está sua doce Emily?" "Por favor, mãe." "Ela é uma mulher atormentada e você sabe disso, pois quase morreu por suas mãos. E isso tudo é castigo, Ricardo, castigo de Deus." "Por que castigo? O que foi que eu fiz de tão ruim para merecer que Deus me castigue assim? Tirando-me a mulher que..." "Diga, continue blasfemando."
Não é verdade, mãe. Deus está castigando você por ter desistido de ser padre, Ricardo. Essa era a sua obrigação e você desistiu. Agora Deus o está punindo pela desobediência. Isso é ridículo. Eu não tinha vocação alguma para servir a igreja e não concordar com este absurdo foi a melhor coisa que fiz. Não me sinto... Cale-se, Ricardo. Veja como está a sua vida. Um casamento fracassado, uma mulher assassina e desaparecida e uma filha... O que tem minha filha? Também está ficando mentalmente perturbada. Ela é igual à mãe. Não é verdade, dona Isabel, não é verdade. Cíntia é um doce de menina. Doçura igual a que tinha Emily? Muito doce, tentando envenenar você e a própria filha. Preste atenção. Cíntia segue os passos da mãe. Está ficando cada vez mais esquisita e logo sua mente estará descontrolada, exatamente como a da mãe. E a responsabilidade será sua, toda sua. Pelo amor de Deus, mãe, isso não é verdade. Claro que é. Filomena tem acompanhado a menina e sabe que digo a verdade. Cada vez mais quieta, mais estranha. Ela sente falta da mãe, é só isso. É muito mais do que isso, Ricardo. Só vejo um jeito de proteger sua filha. Qual é? Entregá-la a Deus, colocá-la a serviço da igreja. Não, jamais. Ricardo levantou-se agastado. Entretanto, dessa vez foi Dom Felipe quem o segurou, dizendo: Sente-se, Ricardo. Deixe sua mãe terminar. Já chega de atos voluntariosos que só nos trazem problemas. Ricardo, conquanto profundamente irritado, obedeceu Isabel. Não vejo outra saída, Ricardo. Ela precisa de proteção. Eu a protegerei sempre. Você não entende. É preciso protegê-la de si mesma. Ela terá uma vida de serviços a Deus e à comunidade. Não lhe falta vocação. Pergunte a ela. Gosta de ir ao orfanato, de ajudar as crianças, sente-se bem naquele ambiente. Se a desviar do caminho, você será duplamente responsável e culpado. Escolheu mal uma vez, agora faça a coisa certa. Deixe que a menina seja orientada e protegida. Entre as paredes de um convento, longe da família, dos amigos, da vida, perto de Deus. Prefiro-a perto de mim. Não poderá protegê-la da mesma forma que não pôde proteger Emily. Elas são iguais, Ricardo. Sua esposa tem sério desequilíbrio e a menina segue o mesmo caminho. Não percebe? Você estará contribuindo para que ela adoeça. Não quis ouvir no caso de Emily e sabe o que aconteceu. Preste atenção o que está fazendo com sua filha. Ou toma uma atitude ou perderá o controle. E então, a exemplo do que houve com Emily, será muito pior. Sem retrucar, Ricardo se levantou abruptamente e saiu da sala. Isabel dirigiu-se ao marido. Ricardo não quer escutar, não quer colaborar. Será pior para ele e para nós. Quando as coisas fugirem ao controle, não poderemos reclamar. Fale com ele, Felipe. Você tem toda a autoridade. Tome uma atitude. Ele precisa obedecer-nos, fazer o que é melhor para todos. Você me deixou muito preocupado. Se Cíntia tem tendência a se comportar com a mãe, teremos realmente de fazer algo. Vou pensar numa solução. Não quero que a história se repita nessa casa. Nem eu. E precisamos agir rápido. A menina está crescendo, este é o momento. Se a enviarmos imediatamente, a aceitação será mais fácil para todos, inclusive para ela. A sociedade passa por fortes pressões. Precisamos preservar os nossos. Levantando-se, Dom Felipe disse em tom grave: Não me esperem para o almoço, devo demorar.